Buenas pessoal, tudo bem? Essa sexta-feira foi meio corrida e eu acabei deixando para gravar o episódio do nosso querido Forrest Buzian, contador de histórias, só agora no final da noite, né? Não consegui gravar antes. E vou gravar aqui de casa um episódio até que o assunto vai interessar para muita gente, as minhas memórias em relação a esse carrinho aqui, né? Que estou com a camiseta vestida dele hoje e coincidentemente eu também fui fazer uma vistoria presencial, justamente para ver um carro desses daqui, né, que é o famoso Volkswagen Sedan, mais conhecido como Fusca. E aí as pessoas vão me perguntar, pô, Buzian, você também tem história com Fusca? Né? Acho difícil alguém da minha geração, né, que já está aí nos seus 50 anos de idade, não ter uma história bacana com Fusca, pelo menos uma, né? Eu tive muitas, muitas. O Fusca realmente é um carro que me traz muitas memórias boas de infância, né? Em casa a gente sempre teve carros da linha Chevrolet, mas os Fuscas também tiveram muito presentes na nossa vida. E muito engraçado que uma vez conversando com um tio meu, que é meu padrinho e infelizmente já é falecido, meu querido tio João, ele me fez uma pergunta, isso eu devia ter uns 20 e poucos anos na época, ele falou assim, qual é a sua memória mais antiga? Que você tenta se lembrar, qual foi a memória mais antiga que você teve? Né, que você consegue se lembrar. E eu disse para ele assim, olha tio, eu acho que a memória mais antiga que eu tenho, eu me lembro dentro de um Fusca branco. Eu me lembro que estava dentro de um Fusca branco, né? Eu lembro de sair desse carro e assim, não sei te dizer, mas eu lembro que era um Fusca branco, de entrar e sair de um carro desse. Aí ele olhou bem para mim e falou assim: Não, não é possível que você lembre isso. Eu falei: Lembro. Porque aí começamos a conversar, eu, ele e meu pai, né? E ele falou assim: Olha, quando você nasceu, você devia ter poucos meses de idade. Eu tinha um Fusca branco, né? O seu pai não tinha carro, né? Logo depois que você nasceu, ele acabou vendendo o carro que ele tinha e eu tinha um Fusca branco. Então, provavelmente essa memória que você tem é do meu carro, né? E aí eu disse para ele, pois é, eu lembro depois de uma Variant verde folha, né? Que era uma Variant 71, já era com frente moderna. Meu tio teve uma Variant provavelmente 72, 73, tá? Então, assim, o Fusca é um carro que me traz grandes recordações, né? Meu pai teve um Fuscão zero. O primeiro Fuscão, um carro, um Fusca novo que ele comprou foi em 1971. Ele comprou um 1500 azul, zero. Depois ele vendeu em 73, ele comprou mais outro Fusca zero, que sofreu um acidente na porta de casa praticamente, né? Um caminhão descarregando vigas de aço, acabou caindo, algumas vigas caíram em cima desse carro, amassou e o seguro pagou. Ele tinha seguro no carro, né? Isso foi em 74. O carro tinha um ano de uso. E ele comprou um outro em 74, marrom caravela, eu lembro, porque tanto o 73 eu não me lembro muito bem dele. Eu tenho fotos desse carro, eu criança, né? Essas fotos inclusive já circularam bastante na net. Tem foto minha na frente do carro, tinha 4 anos. Tem foto minha sentado no banco do carro, né? O 74 a gente tem uma memória melhor. Eu lembro que era um carro que também era um pouco. Meu pai gostava de equipar carro, né? Eu lembro que esse Fuscão tinha volante de SP2. Eu lembro que ele tinha um rádio Philips Turnolock, para quem é das antigas vai lembrar. Os primeiros rádios FM da Philips. Ele tinha um toca-fitas Meca estéreo, que era instalado embaixo do painel, né? Embaixo do acendedor, onde tinha o cinzeiro, né? E esse carro ficou conosco por 4 anos. Em 1978, meu pai deu ele como parte de pagamento e comprou
outro Fusca zero. Comprou um 1300L, bege jangada, com interno monocromático marrom. Esse não ficou muito tempo em casa, me lembro que deve ter ficado acho que uns 2 anos, provavelmente. Porque aí logo depois papai comprava Opala, vendia, depois comprou Chevette, vendeu e acabou comprando Passat novo em 1980, 79 para 80, enfim. O Fusca geralmente era um segundo carro, né? E bem nessa época minha mãe ganhou o primeiro carro dela, que era um sedã 1200, 65, azul Atlântico. Esse carro era de um vizinho, era do filho de um vizinho nosso do bairro lá no Vila Alpina, né? E foi o primeiro carro dele. Então era um carro que estava mais equipadinho e tal. Então tinha um volante esportivo, tinha alargador de rodas, rodas dele eram pintadas de grafite, né? Os bancos originais pijaminha eram encapados, né? Para quem teve Fusca da década de 60 vai se lembrar bem. Os Fuscas tinham a forração de porta que era original branquinha, foi trocada por forração preta, enfim. Esse carro ficou um bom tempo conosco. Esse carro ficou uns 6 anos, mais ou menos, né? Foi o carro que eu aprendi a dirigir. Eu tinha 10 anos, meu pai me colocou ali numa estradinha do sítio para dirigir o carro, né? O malemar consegui alcançar os pedais, mas foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão dentro do carro, né? Primeira vez que eu dirigi um carro na vida, sozinho, sentar no colo do meu pai, foi essa vez, né? Eu acho que quando eu tinha os meus 5, 6 anos, meu pai adorava me colocar no colo, largar o volante na minha mão para que eu alinhasse o carro. Eram outros tempos, né? Apesar de morar em São Paulo, a gente sempre. Ele nunca fez nenhum tipo de loucurada, graças a Deus. Estou aqui vivo para contar isso, né? Mas eu aprendi bastante com esse Fusca, né? Foi um carro, assim, foi uma escola, literalmente falando. Na nossa vida profissional, nós tivemos muitos carros, muitos Fuscas, né? Com toda certeza. Também é um carro que marcou muito. E se eu pudesse elencar para vocês 3 Fuscas que eu gostaria de não ter vendido, né, que foram meus, uh, eu acho que eu diria que um deles, é engraçado, tem os 3 carros na minha mente, um da década de 60, um da década de 70 e um da década de 80. Tá? Então, assim, os meus prediletos, né? Na década de 60 eu tive um Fusca, um sedã 1965. Ele era aquela cor, um cinza, cinza prata era o nome da cor. O carro não era metálico. Cinza prata 64. É uma cor assim que hoje que o pessoal pintava as rodas da Kombi, né? Então vocês mais ou menos é um cinza meio café com leite. A cor não era muito chamativa, mas o carro era bem interessante. Ele tinha teto solar de fábrica e não estava original. Ele tinha um jogo de rodas daquelas que eles chamam de gominho, mexerica, né? Ele tinha vidros verdes e tinha um motor 1600 preparado com duas Solex 40, bancos Recaro. O interno do carro era todo cinza claro, todo claro, de veludo. Muito bem feito o carro, muito bem montado, uma lataria fantástica. E os detalhes originais, né? Frisos, faróis, para-choques e tal. Eram hoje quase um California Look, né? Mas atualizado assim. Não era rebaixado, estava na altura normal. Tinha um baita som. Era um carro que eu me diverti muito. Outro Fusca que me dá saudades é um Bisorrão 70 e 74, vermelho nobre. Esse carro eu fiquei pouco tempo com ele. Esse carro também me apareceu numa troca, né? Eu tinha um Passat TS e um cara me ofereceu esse carro mais um outro Fuscão a troco do meu Passat TS 77. Acabei pegando o carro, coincidentemente, esse carro foi o primeiro carro da filha de um grande amigo do meu pai. Coincidentemente, há muitos anos a gente não ouvia falar nem deles e nem da guria. E acabou que eu fiquei com esse carro. Esse carro eu acabei trocando num Monza. O sujeito me deu um Monza 82 hatch.
impecável, totalmente original de fábrica, e nós estamos falando isso por volta de 1990, 91, tá? E o terceiro Fusca, para mim, que marcou muito, até porque foi a época da minha faculdade, era um série especial 85, verde cristalino. Eu achava demais aquele carro. O acabamento do carro era muito bonito, comprei de um ex-funcionário da Volkswagen, um carro impecável, novo, 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 mas como todo bom Fusca sempre tem uma história, né? Ele tinha capa nos bancos, o interno do carro era perfeito, porém ele trabalhava no departamento numa área de pintura da Volkswagen e esse carro ficava estacionado perto de uma chaminé que era um respiro dos tanques de tinta, ou seja, ele era todo salpicado de tinta. E quando eu vi o carro dentro de uma garagem, parecia que estava empoeirado, mas não era poeira, era tinta. E nessa época era realmente. Muita gente me chegou a me dizer que eu ia ter que repintar o carro, que eu não ia conseguir arrancar aquele monte de felpa de tinta, né? Vapor, aquelas gotículas coladas no carro, né? E eu, com muita paciência, fiquei mais de um mês só com uma faquinha, né, com um estilete, raspando a tinta sem ofender o verniz da pintura original e com uma máquina politriz junto, fazendo peça por peça. O carro ficou espetacular, né? Como sempre, recebi uma proposta indecorosa no carro e acabei vendendo. Então esses são os meus três Fuscas que, se eu pudesse ter guardado, teria guardado numa coleção, né, na minha coleção. E aí, me conta, você também tem alguma história com Fusca? Como é essa história? Se você quiser, conta, escreva aí nas narrativas aí. E a gente se vê no próximo episódio de Forrest Buzian contando histórias. Valeu, turma. Um grande abraço. Obrigado.